Bem, esse tema da espiritualidade nas empresas ou empresas com propósito, ele é um tema que vem sendo discutido já na Europa e, para minha surpresa, também nos Estados Unidos, e a gente está trazendo hoje aqui o Cláudio, que vai dar essa experiência que ele teve. É um tema bastante interessante porque nós temos que entender a empresa como um grande ser vivo, um ser vivo com uma influência em cada sócio, cada diretor, cada vendedor. Todos eles têm os seus familiares e quando uma empresa foca em ter que destruir outras para sobreviver no mercado, ela gera um grande problema. E como isso hoje é visto a nível internacional, intercontinental, também é um problema para a humanidade, certamente. Nós vamos detalhar mais esse assunto agora com os meninos. Eu vou dar o currículo deles, que é bastante interessante. O Carlos Sampaio, obrigada, querido, que está aqui ao meu lado. É graduado em Administração de Empresas, coautor do livro Soluções Financeiras, especialista em finanças, especialista em gestão de recursos humanos, especialista em administração, é sócio-diretor da Integral Coaching e Consultoria Empresarial e CDS Desenvolvimento Humano. Atua como coaching corporativo e pessoal e faz consultoria financeira e empresarial e educação financeira. Muito importante isso hoje em dia. Verdade. O Cláudio, muito importante sempre, né? Claro. Cláudio Vensky, Cláudio Sena Vensky, também conhecido por Seninha no grupo de amigos aqui. É uma figura excepcional, muito carismática. Ele é doutor em administração pela URGS, professor e pesquisador na área socioambiental e atualmente desenvolve pesquisas relacionadas à espiritualidade e à busca de propósito nas organizações. Eu achei bastante interessante trazê-lo aqui, porque a partir de sua jornada para desenvolver esse doutorado, ele fez pesquisas no exterior e que vem em ressonância com o nosso tema. Descobrimos, não é, Cláudio? Vamos começar, sim, querido. Sim. Descobrimos que para facilitar esse posicionamento das empresas, elas usam o tema propósito, o termo propósito e não espiritualidade, correto? Correto, cara. Então, obrigado pelo convite. Na realidade, o propósito, a busca de propósito é uma busca espiritual. Então, quando nós nos conectamos a algo maior do que nós mesmos, e a organização ela deve ser conectada a algo maior, né? Então não só aos seus resultados financeiros, mas sim ao que ela está entregando para a sociedade. Então isso a gente chama de propósito. E hoje, né, hoje está se trabalhando muito essa questão dentro da ideia da espiritualidade, ou seja, os valores individuais, como é que os valores individuais se conectam aos valores organizacionais e como é que cada colaborador dentro da empresa pode contribuir para um bem maior, por meio do que a empresa está trabalhando na sociedade. Então a ideia é como é que nós olhamos a empresa, como é que nós analisamos o que a empresa está fazendo e vemos seu impacto positivo na sociedade. Então isso que a gente chamamos de empresas com propósito, então, que seria então, uma busca por algo maior. Então, ligando, óbvio, né, a questão do resultado financeiro, que isso é o que dá respiração para a organização, então é como o ar para nós, né, a questão financeira, mas nós não vivemos só para respirar, nós temos um propósito maior e a organização também deve ter um propósito maior. Então é essa ideia, né, que se hoje trabalha muito, não só aqui no Brasil está começando, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é essa busca de uma conexão transcendente da organização. Ótimo. Então isso que nós no próximo chamamos, bloco, né, nós vamos aprofundar mais esse assunto. Carlos, nós estávamos conversando aqui rapidinho agora e você me falou um pouquinho da sobrevivência de uma empresa, né? O tempo curto de uma empresa que não tem um propósito, né? Perfeito. Isso se dá, no meu modo de ver, essa integração maior num tripé que eu defino que é a espiritualidade, corpo, mente e espírito, na verdade. Esse conjunto de coisas. E as empresas que têm isso integrado na sua razão de ser, elas vão ao nível que eu chamo do 7º nível da evolução, da pirâmide evolutiva, que é o propósito, é a razão de ser. Empresas que têm esse perfil, que se preocupam, que são fundadas com esse perfil, elas sobrevivem e se perpetuam. Um exemplo que todos nós conhecemos é aquela empresa da maçãzinha mordida, né? Em que as pessoas esperam 6 horas numa fila para comprar um celular, quando na verdade aquilo é um celular igual, um aparelho igual a outros que tem disponíveis. Esse é um modelo de empresa que tem propósito e que trabalha num nível
evoluído no nível que a gente chama de espiritualidade, com uma certa assim, receio de que seja mal interpretado dentro das organizações. Mas, felizmente, tá, esse movimento está começando a acontecer e já se pode falar desse jeito como eu estou falando, como nós estamos conversando aqui, e aí acontece uma coisa que chama de efeito contágio, né? E casualmente hoje, antes do programa, eu estava me detendo, vendo esse tal de efeito contágio, e me dei conta das experiências do biólogo, do Rupert Sheldrake, que já em 1981 ele já abordava isso. Então tem lá a experiência que a gente pode buscar aí no YouTube do centésimo macaco, né? Em que as comunicações começam a acontecer não pelos meios convencionais, mas simplesmente alguém faz e isso se transmite. Uma onda. Uma onda sem transmissão eletromagnética. É simplesmente, a gente traduz dessa forma porque é o que a gente conhece, né? Mas o mundo está mudando e eu acho que isso é... Maravilha. Cláudio, vamos conversar o seguinte, se a empresa é pequena, se o empresário já tem um propósito e cresce em função dessa empresa, é mais fácil, né? A gente vai receber hoje aqui dois exemplos muito legais desse tipo de conduta, né? Mas quando a empresa é grande, já está instalada há anos no mercado, 17, 20 anos, essa percepção demora mais para ocorrer e o que isso implica, essa mudança? É necessário? Quem decide que é necessário? Bom, Carla, é uma mudança sistêmica. Então, ela pode começar desde um movimento mais individual por parte dos funcionários, ou como pode começar também por parte de uma diretoria, né, da parte mais top da empresa. Então, na realidade, é o que a gente chama de portais de desenvolvimento. Então, tem uma autora americana chamada Judy Neal, que ela escreveu um livro chamado Criando Organizações Iluminadas. Então, se coloca 4 desenvolvimentos, que é o desenvolvimento individual, o desenvolvimento de times e grupos, o desenvolvimento organizacional e a conexão de todo esse desenvolvimento com as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Então, pode ocorrer, por exemplo, de uma empresa perceber essas mudanças que estão ocorrendo e se adequar, ou procurar se conectar a essas empresas. E aí começa uma mudança de fora para dentro. Ou pode começar uma mudança a partir dos indivíduos. Então, ao haver uma clareza, né, das ideias, um desenvolvimento, né, de cada das pessoas, e essas pessoas irem contaminando, né, como a gente estava comentando antes aqui, influenciando as outras pessoas e formando uma rede e acabar impactando na diretoria, e a diretoria diz, olha, temos que fazer alguma coisa porque temos essa demanda interna. Perfeito. Então, os pontos de início podem ser vários, mas o importante é que a organização como um todo perceba isso e reflita isso nos seus colaboradores. Então, que o propósito da empresa esteja refletido no propósito de cada um dos colaboradores, que haja essa conexão. Então, a gente fala muito na questão das conexões, né? E essa é uma relação de conexão. Conexão com o externo, conexão com o interno, conexão com os valores individuais e conexão com os valores organizacionais. Desta forma, consegue-se fazer a transformação organizacional. E o que a Judy Neal coloca são as organizações iluminadas, né? Esse é o livro dela, Organizações Iluminadas. Criando Organizações Iluminadas. Carlos, por gentileza, isso é um movimento que parece que não tem mais volta, em virtude de que o nosso crescimento pessoal também está sendo cada vez mais... É um chamamento, né? Então, isso vai acabar estourando nas empresas, né? Porque tu não vai querer fazer todo um trabalho de crescimento pessoal e ter que deixar ele em casa quando vai ao trabalho, né? É uma continuidade, então vai ter que... Perfeito. É a pergunta muito importante, muito inteligente e muito dentro desse contexto que o Cláudio falou, acho que complementa bem. Isso talvez seja um paradigma que nós estejamos para mudar. E que vem de longa data, em que as pessoas são fracionadas. Então, eu sou a pessoa, e eu ouvi muito na minha experiência, na minha vida como dentro de empresa, e foi mais de 25 anos, que, olha, meus problemas de casa eu deixo na porta do escritório. Isso é uma grande mentira para satisfazer o chefe, né? É bonito de ouvir, mas na prática não é realidade. Esse processo está mudando de verdade, as pessoas estão despertando para isso. Então, é impossível fazer isso, nós somos um ser integral. E aí, eu aproveitando, eu acredito que as mudanças e a maior rapidez delas, ou não,
vão acontecer a partir do momento em que ocorrer uma efetiva sinceridade das lideranças e das pessoas em admitir que elas são um ser com tudo isso. Um ser com um QI, um QE, inteligência emocional, e um ser espiritual. E que isso faz parte ao mesmo tempo, no mesmo momento, em todas as situações. Quando as organizações compreenderem isso, vai ficar mais fácil de resolver problemas. E os problemas não são coisas que estão acontecendo lá fora. Os problemas são coisas que primeiro acontecem dentro das pessoas, dentro das organizações. E isso é simples e às vezes é complexo. E é complexo, talvez, porque a forma de educação que nós tivemos é de achar que é o outro ou lá fora que as coisas estão acontecendo. Verdade. Não é verdade? Então, assim, quando a gente primeiro faz uma verificação interna do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, o que isso está levando de resultado, eu começo a acessar e fazer conexões com uma visão sistêmica, uma visão organizacional que me dá muito mais resposta do quando eu procuro achar um culpado, procuro achar um problema e eu quebro isso em partes. O processo é mais demorado dessa forma. Quando eu sou integral, quando eu sou todas essas coisas juntos, eu sou mais inspirado, eu sou criativo, eu sou um líder que inspira. Verdade. Eu acho que esse é um caminho. E isso, para mim, se a gente fosse dar um nome, eu diria assim, isso é um processo de autodesenvolvimento. Ao invés de nós investirmos fortemente na forma acadêmica que precisa, no treinamento, nós tínhamos que ter uma forma de despertar, e despertar é a palavra correta, no meu entendimento, para, primeiro, eu meditar, e meditar não é uma coisa proibida, ou uma coisa mística. Meditar é falar comigo mesmo, conversar com a nossa alma. O que tu acha? Né? E, à medida que a gente fizer isso, nós nos abrimos, e aí é muito mais rápido. As coisas acontecem rápido. E as empresas estão chegando nisso devagarinho, timidamente, porque ainda é muito forte o movimento original, a cultura, né? Sim. Nós estávamos conversando, Cláudio, recentemente sobre uma empresa aqui da nossa região que resolveu, a partir de uma decisão da diretoria, analisar todos esses tentáculos dela, da onde vinha o produto, se ela não estava usurpando de alguma comunidade, até para onde vai o seu produto, como é que é o descarte final e todas as comunidades que estavam envolvidas nesse conjunto, né? Ela sofreu muito porque ela é uma empresa grande, pesada, teve até um pouco de queda num determinado momento, né? Mas isso é um trabalho danado, quanto maior a empresa... Sim, Carla, porque precisa mexer muito, né? Então precisa mexer na cultura, precisa mexer na percepção de cada funcionário. E o Carlos colocou muito bem aqui a questão de se despertar e o meditar, né? E o olhar para dentro. Então isso é uma meditação não só individual, não só de cada um dos funcionários, mas uma meditação da organização. Da organização. A organização meditar. Perfeito. A organização olhar, silenciar, né, um pouco os seus pensamentos, né, e olhar realmente o que é o valor da empresa, o que ela está entregando de valor para a sociedade. Exato. E a partir disso, essa empresa, a empresa que medita, ela tende a ficar mais claro as suas estratégias, as suas colaborações para a sociedade, como é que ela está auxiliando cada um dos indivíduos a crescerem também, não só financeiramente, mas pessoalmente. O que cada funcionário, cada colaborador está aprendendo dentro da organização, o que ele está levando, né, para a sua família, que valores ele está reforçando. Então é algo muito complexo, no sentido positivo da complexidade, né? Porque a gente fala às vezes complexo pensando assim, uma coisa mais complexo, a ideia do Edgar Morin, né, da teoria da complexidade. Então é algo que precisa ser visto por várias facetas e essas facetas interligadas. E uma empresa maior tende a ser mais difícil, mais trabalhoso, mas não impossível. E esse exemplo que você trouxe, Carla, é um exemplo bem claro. É possível fazer, a empresa está com uma saúde financeira boa e entregando, né, com o propósito, né, de fazer algo positivo para a sociedade. Responsável não só pela comunidade que ela está inserida, mas desde a comunidade de onde vem a matéria-prima que ela transforma para fazer o produto dela, né? Perfeitamente. Então essa empresa ela não compra mais produtos, matéria-prima chinesa. Ela compra só matéria-prima
da região. Ela não emprega funcionários que precisam se deslocar 100 quilômetros, ela emprega funcionários que estão na região. Então, ela vai gerando uma economia, ela vai melhorando a economia da região e vai causando impactos positivos à região. Por exemplo, então, ela não tem mais royalties para grandes empresas, por exemplo, para ter um desenhozinho lá de um personagem famoso, né? Então, os produtos dela não tem mais personagens famosos, porque 2/3 do preço do produto era para pagar os royalties. Certo. Então ela foi fazendo todo um trabalho, né? Mas claro, é um trabalho que tem ônus e bônus, né? Certamente. Então tem que equilibrar isso e ver o quanto que vale para a organização e quanto vale para